Bem-vindos ao 7º episódio do Liga o Flow Podcast. Estamos aqui hoje num dia super frio, 10 graus? 9 graus? Muito gostoso, a gente já tomou um cafezinho aqui. E nosso objetivo aqui hoje, e todos os podcasts que a gente grava, é trazer pessoas inspiradoras, conteúdos que possam trazer o flow para você, porque aprender também é ligar o flow. E a gente está aqui hoje, eu com a minha companheira Andréa Rezende, e dois convidados incríveis que a gente vai falar um pouquinho deles, o Marcelo Tânia e a Carla Beltrão. Agradeço demais a presença de vocês. Obrigada. E a gente vai falar muito de mudança de carreira e transformação, que é algo que é uma realidade para a gente hoje. A gente vive em constante mudança, só que a gente sabe que ainda é um desafio para muitas pessoas. Bom, o nosso propósito no Liga o Flow é inspirar mulheres, encorajar as mulheres, ela poder fazer o que ela quiser, inspirando nas carreiras, no seu dia a dia. Então, obrigada, Marcela, obrigada, Carla, pela presença de vocês aqui conosco, né? E a gente está começando essa jornada, acho que muita coisa já aconteceu, mas a gente ainda está começando, então a gente pede para você que curta esse canal, se inscreva, faça comentários, porque essa mensagem precisa chegar para mais pessoas. A gente quer inspirar muito mais pessoas, que é nosso grande propósito, é ajudar as pessoas, não só mulheres, mas homens, todos a explorarem o máximo do seu potencial. Bom, e estamos aqui então hoje com dois convidados super especiais. Carla Beltrão, obrigada pela sua presença. Obrigada. A Carla é diretora executiva de experiência na Vivo, experiência do cliente na Vivo há mais de 15 anos, uma ótima jornada no mercado financeiro. E o hobby é vôlei, você vai poder contar bastante disso aqui pra gente, né? Vou sim, o vôlei é minha terapia, é o que me distrai aí dos problemas do dia a dia e faz eu relaxar. Mas a minha carreira começou lá atrás, faz muito tempo já, eu tenho 51 anos e comecei com 17, Nossa. Então tenho bastante tempo aí nessa trajetória de mercado. Comecei no mercado financeiro, como trainee em grandes bancos, seguradoras, e teve um momento da minha carreira muito importante. Vocês estão falando aqui de transformação, né, de mudança, que eu considero um divisor de águas, que foi quando eu aceitei mudar de indústria e saí do mercado financeiro e vim para o mercado de telecom. Eu já estava bem estabelecido onde eu estava, trabalhava num grande banco aqui no Brasil, já numa carreira sênior, liderando times, e mesmo assim aquela vontade de fazer diferente, de mudar e de falar tem algo novo para mim, foi maior. Muita gente criticou, óbvio, porque o risco era enorme, mas eu vim. E aí eu fui para Vivo, e nossa, não me arrependo nunca, cresci muito na Vivo, estou há 15 anos na Vivo, hoje levando esse desafio enorme da experiência do cliente, numa empresa gigante, né, quase que representa o Brasil, né, a diversidade que a gente tem de clientes na Vivo é um pouco da foto do nosso país. Então a minha carreira é bem repleta de desafios e de momentos de coragem, que eu acho que sem isso a gente também não sai do lugar. Isso aí. Com certeza, e dois mercados bem desafiadores, né, gente? Sim, financeiro e telecom, né? Mercados quentes Com super certeza. regulados, né? Mercado financeiro lá com o Banco Central, no telecom com a Anatel. Com a Anatel. Então são mercados bem relevantes e regulados, mas que são mercados desafiadores. Acho que isso que move a gente. Com certeza, você vai ter muito para contribuir aqui e inspirar tantas pessoas a não terem medo de focar na trajetória, de mudar isso, como você está contando aqui. Bom, a gente está aqui também com o Marcelo Tânia. Obrigada, Marcelo, pela sua presença. É a primeira vez que a gente traz um homem, então é muito legal, né? Bem simbólico. É para mostrar que o canal ele tem que ser assim mesmo, né? Claro. Diverso, homem, mulher, todo mundo podendo ajudar a gente a inspirar outras pessoas com seus conhecimentos e trajetórias de vida, né? Então, o Marcelo é diretor de vendas da Vivo, né? Há mais de 20 anos, muito bacana, muitas histórias de sucesso com grandes times de área comercial, um líder focado no êxito em construção de equipe de alta performance. Exatamente. Bom, falar um pouquinho da minha trajetória, ela foi de muita luta, mas nada muito diferente do que a maioria das pessoas, né? Eu tive filho muito jovem, né? Eu tive filho com 20 anos, o Pedro. Imagina, né? Com 20 anos você ter trabalho, faculdade e filho, né? Então foi um grande desafio. Nessa época eu era vendedor de uma empresa de telecomunicações em Brasília, e com 22 anos eu tive a oportunidade de ter a primeira posição de liderança, né, sendo gerente de vendas.
de um time também nessa empresa de telecom. Depois eu tive a oportunidade de, com 25 anos, ser gerente sênior, responsável pela região centro-oeste-norte, né, do país. E com 25 anos, gostando de desafio, eu tive meu segundo filho, o Cauã. E também comecei minha pós-graduação, minha primeira pós-graduação em gestão de negócio pela FGV. Com 28 anos, eu participei de um processo seletivo para ser gerente sênior da Nacional de Vendas. Passei nesse processo e aí aconteceram muitas mudanças com essa cidade. Eu fui para São Paulo, entrei no meu segundo casamento, né, com a Paula, fui abençoado com 2 enteados, o Cadu e a Marcela, e também comecei a minha segunda pós em marketing. Né. Com 30 anos eu assumi uma posição de diretor, e foi uma grande responsabilidade. Eu era o diretor mais jovem naquele momento lá da companhia, e eu tive a oportunidade de conhecer várias cidades no Brasil todo, nessa posição de diretor. Então, começando na Regional Sul, eu era responsável pelo segmento B2B, e morei em Curitiba e Florianópolis. Depois eu fui para o Nordeste, já no segmento B2C, morei em Salvador, em Recife. Depois eu desci, vim para o Sudeste, também no segmento B2C, sediado no Rio de Janeiro, onde é a minha cidade natal. Com 40 anos, então fiquei bastante tempo nessa posição, tá, de diretor regional. 40 anos eu tive a oportunidade de ser diretor executivo, voltando para minha raiz, que era o B2B. E ao longo de alguns anos eu fui acumulando algumas funções, algumas atividades. Estou aqui hoje com 45 anos, liderando aí aproximadamente 6 mil pessoas, 1,5 milhão de clientes e um faturamento aproximado de 7 bilhões. Cauã, meu filho Cauã com 19 anos, fazendo ADM. Pedro com 25 anos, se formando em medicina aí, esse ano ainda. Que legal, nossa. Cadu, meu enteado, fazendo ADM, e a Marcela, que é a mais velha de todas, minha enteada, pós-graduada e formada em marketing. Que legal, né? Muito legal. Muita história, muito boa, né? Como é bom quando a gente para um pouquinho para conversar e volta pensando, né? Pois é. Pensando nas nossas 25 raízes, anos. Pensando o quanto essa trajetória, ela também, a gente vai falar aqui, mas o quanto ela também não foi fácil, né? Tá na posição que vocês estão. Teve um trabalho, né, gente? Abdicaram de muita coisa para conseguir estar nesse. Nada é fácil, né? Para estar nesse lugar, ainda com um desafio gigante, que você, além de ter que ser exemplo, né, para liderar pessoas, ainda é responsável por um faturamento, né, Carla? Você e Tânia, de uma empresa gigante. Eu sou cliente Vivo, eu adoro a Vivo. Então, já há muitos anos e admiro demais o formato que a Vivo flui com seus clientes. Então, eu imagino o dia a dia disso, tão desafiador que não é, né? E a oportunidade, assim, esse exercício de recapitular, né, de voltar lá no tempo, a gente não faz isso. Não faz, né? E aí, conversando, eu vi aqui o roteiro, e aí eu fiz essa... a gente tem muito orgulho, né, de tudo que a gente construiu, né, de sair lá, com 20 anos com filho. A gente, naquela época, vendia o almoço para comprar a janta, né? Tudo muito difícil, e chegar aqui hoje é muito orgulho, e é muito bom estar aqui podendo falar, para que as pessoas saibam que é possível, né? Que é possível realizar os sonhos. Acho que um ponto muito interessante de vocês aqui é que as pessoas costumam ver vocês em posições já executivas como se fosse muito fácil, já vemos sucesso. Como se tivesse começado por aí. Maravilhosos, né? Nunca vou chegar lá, não consegue se enxergar. Então, contar essa trajetória é muito importante para que as pessoas acreditem. E o próprio Legal Flow, eu acho que é uma iniciativa nossa aqui, justamente porque a gente acredita que também pode transformar. A gente quer, porque transformação, que assim, na trajetória de vocês ficou muito claro aqui, não é só transformar a vocês mesmos, né? A gente transformar as outras pessoas. Vocês estão fazendo isso. Por isso a presença de vocês aqui. Legal. Muito importante. E até falando agora em transformação, Carla, assim, você tem liderado toda a transformação digital da Vivo, a gente acompanha, é incrível o trabalho que você está fazendo, de fato, e a experiência dos canais. A gente sabe a loucura que é lá, mas isso tem sido você tem tido muito êxito, né? Então eu queria que você contasse um pouquinho o desafio de conectar essas duas frentes, cliente, canais, e como você consegue, com toda essa complexidade de telecom, trazer uma jornada mais fluida, que é que de fato está acontecendo hoje com a Vivo.
É bem difícil, né? Como eu falei pra vocês, o Tanner sabe, né? Nós estamos aqui no dia a dia, eu e ele. Sem dúvida. O meu chapéu é bem grande, né? Então eu tenho uma vertente de gestão de canal, então eu tenho que gerar eficiência para o canal, para o call center, que é um canal absurdamente grande. A gente está falando aí de 18 mil pessoas trabalhando e atendendo para Vivo, parte dele é um canal próprio, então são pessoas do meu time, da minha equipe, 5 mil pessoas. E o outro canal digital, que é o canal mais relevante da Vivo, né? Então, quando o cliente quer falar com a gente, 80% já vai e faz isso pelo digital. Então, ele tem que ficar no ar o tempo inteiro, tem que ter as melhores jornadas. Então, essa é uma parte do meu chapéu. A outra é olhar tudo que acontece na Vivo em todos os outros canais, lojas próprias, o técnico no campo, o processo de logística, a equipe do Tanner que está em contato com o cliente lá fazendo a venda. Então a gente tem que olhar todos esses fluxos para clientes de portes diferentes. Então no B2B eu estou falando de uma farmácia, de uma pequena loja e de um grande banco. E no B2C eu estou falando de um cliente pré-pago que tem uma relação não recorrente com a Vivo, até um cliente muito alto valor que tem tudo da Vivo, né? A fibra, o plano família, equipamentos, então é super engajado. É bem desafiador, dada a abrangência. Também é desafiador, porque a Vivo é uma empresa essencial, hoje, ninguém mais fica sem conexão, e a gente entra na casa do cliente. Então, quando a gente para refletir, que outra empresa essencial entra na casa do cliente? Acho que a Vivo é uma única empresa. A empresa de energia não entra na casa do cliente. A empresa de água não entra na casa do cliente. A Vivo está lá. Então, a gente tem que cuidar de todos os detalhes, porque o nosso técnico é a nossa imagem. Então, é um trabalho, eu acho que exaustivo. Não vai ter um dia que a gente vai falar, nossa, resolvemos a experiência do cliente. Não vai. Mas a gente vê progresso. Sem dúvida. O progresso, ele é lento, porque a Vivo é gigante. Então, tudo que a gente faz é um transatlântico, né? A gente tem que colocar ele na rota de novo. No digital, a gente acelerou muito nos últimos anos e a gente já consegue colher os frutos. A gente trocou toda a plataforma digital, temos um app novo, os clientes estão adorando, estão super engajados. Foi difícil fazer tudo isso, a gente fez com os 2 apps no ar. E hoje a gente vê outras empresas de mercado seguindo o mesmo flow, grandes empresas fazendo a mesma coisa, então a gente foi pioneiro nisso. Então, muito me orgulha. Mas como fazer isso num time tão grande, que foi exatamente a sua pergunta, eu gosto de sempre ter uma direção, né? Eu acho que é parte do meu trabalho como diretora, dar o norte para essa equipe. Então, a primeira coisa que eu faço é reunir o meu time direto e montar nossos direcionadores, para onde queremos ir. Então, assim, nós temos 6 direcionadores ali, que dá embasamento para a experiência do cliente da Vivo, ele serve para o B2B e para o B2C, e quem trabalha com a gente, no momento de dúvida ali no dia a dia, onde você tem que escolher entre A e B, você olha para aquela direção e fala, é essa, segue o roteiro. É aqui que eu vou. Então, assim, eu acho que é isso que a gente tem que fazer muito bem, dizer para onde temos que ir, para estar todo mundo no mesmo barco. E não é fácil, porque a equipe é enorme. Então, acho que temos que comunicar muito bem, tem que ser transparente, tem que estar sempre em contato com o time de uma maneira mais próxima, para ele sentir que você é humana, né? Apesar de ter vários layers ali, até você é humana, você existe. Ele pode chegar e conversar com você. Porque quem está atendendo o cliente é aquele nosso funcionário no call center, que está falando o alô. É ele que está passando toda a mensagem que a gente quer para o cliente. Então, a gente tem que passar isso para ele, tem que estar próximo. E uma coisa que assim, eu vejo que a Vivo tem trabalhado muito, liderado por você, trabalhar, se antecipar a esse cliente, se antecipar ao pensamento do cliente. Quando ele pensou, a gente já está ali, trazendo a informação para ele não precisar ter o esforço de ir numa loja ou de resolver o problema. Eu acho isso incrível. E você falou uma coisa até no programa que você gravou na empresa, que me chamou muito a atenção, que existe a Avenida da Dor, que a gente não quer escolher ela, e eu achei isso incrível, e a Avenida do Valor. Que é isso que a gente está buscando. Eu vejo que a gente tem feito isso. O app está cada vez mais incrível, no Vivos tem ele, né? Então... na experiência, a gente tem essas 2 avenidas e a gente tem que trabalhar nas 2. Porque se você só trabalha no valor, o cliente fala, peraí, e os meus problemas básicos? A Vivo não está pensando em resolver? Exatamente. Ela só quer me dar experiências incríveis e o básico não está sendo feito? Então, o nosso time está focado em resolver o básico
e trabalhar na geração de valor, para o cliente se sentir especial em contato com a Vivo. É isso que faz a diferença, né? No atendimento e na experiência do cliente, com certeza. Tanner, quer? O Tanner tá no meu dia a dia. Não, assim, eu sou suspeito, né? Eu acho essa mulher o máximo, né? Eu já falei isso para ela, o tamanho da responsabilidade dela, né? Experiências de milhões de clientes. Mas a gente tá junto e realmente a evolução é incrível. E a gente faz muita reflexão junto, porque o desafio do Tanner, meu e do Tanner, é bem diferente, né? A gente tem um cliente B2B que tem necessidades diferentes, e a gente fica ali tentando montar o quebra-cabeça de como resolver isso. Exatamente. Nós estamos chegando no caminho, já testamos várias coisas, nós vamos chegar lá. Com certeza. E são necessidades diferentes, porém a preocupação de dar uma jornada fluida, né? Genuína, que entenda o problema dele na causa raiz, que muito o cliente hoje é isso, né? Ele tem os pequenos problemas e os grandes, mas a dimensão para ele é o mesmo, né? Quando você disse a questão de olhar para os problemas menores, isso é fantástico, como não perder a visão dos que são um B2B de grande valor, imagina. E o Tanner tem a missão de gerar receita, né? Como ele vai gerar receita e vender cada vez mais para alguém que não está satisfeito. Exato, né? Então, essa sinergia que eu tenho com a Carla é incrível, né? Porque experiência do cliente, vendas, né? Não é normal. É uma sinergia tão forte, né? Cada um fica dentro do seu silo, tocando a sua vida, e a gente está o tempo todo interagindo e entendendo o seguinte: como é que a gente vai fazer para trazer mais receita para a empresa? E a forma de trazer mais receita é cliente satisfeito. Cliente satisfeito. Sim, não tem outro jeito. Maravilhoso. A empresa, quando tem o cliente no centro, gente, não tem como dar errado. É que isso aí. se preocupa do início ao fim com a jornada toda dele, é um sucesso. Tanner, você já liderou times em todas as regiões desse país, né? Isso. Você contou um pouco aqui que já morou em vários lugares. Rodei bastante, hein? Rodou bastante, o que é bem legal. De onde você é, Tanner? Do Rio. Tá. Bom, com esse sotaque. Sou do Rio, mas fui para Brasília jovem. Comecei em Brasília. Ali comecei em Brasília, profissionalmente em Brasília, mas nasci no Rio. Legal. Quais foram seus maiores aprendizados aí, né, nessa mudança toda, nessa liderança toda com vários times que você já teve? Assim, né? o mais importante foi viver em várias regiões do país, foi a diversidade. Né? A gente fala muito de diversidade de gênero, diversidade de raça, mas a diversidade de experiência de vida e cultural é algo Nossa, é verdade. incrível. Tem vários Brasis aqui, né? Vários. E assim, uma coisa que eu tive que desenvolver ao longo dessa trajetória foi a escuta ativa. E eu vou explicar para vocês por quê. Você imagina um carioca assumindo uma região no sul e você querer impor a sua cultura. Esquece, não vai dar certo. Então, o que eu percebi já muito jovem e vivendo várias culturas, né, é que a gente tem que primeiro entender onde você está inserido. Né? Então, isso me ajudou muito, inclusive a liderar times de alta performance, né, que é escutar. É escutar mais do que falar. E eu acho que esse foi o grande aprendizado, além de conhecer esse Brasil fantástico, né? E hoje eu tenho orgulho de dizer que eu realmente conheço o Brasil de ponta a ponta. De ponta a ponta. E eu tenho uma curiosidade sobre essa viagem, essas viagens, essas idas, essas moradias do Tanner. Eu acho que eu nem gosto de contar muito tempo, mas 10, 12 anos atrás, eu entrei na Vivo, ele que me contratou em Salvador. Salvador. E uma das suas experiências. Aí eu vi toda essa transformação quando você contou a tua trajetória. Eu fiquei enxergando um pouquinho dela, o teu crescimento, a tua evolução, né? Porque a gente fala, eu vejo a tua evolução como líder, a tua escutativa, eu enxergo isso. E eu acho que mais a diversidade cultural é impressionante o quanto a gente aprende, né? Mas eu vejo a questão de uma versatilidade em quem mora em vários lugares do Brasil, que aconteceu comigo também. Você conhece mais os problemas, as regiões, as peculiaridades, as pessoas, e você tem uma facilidade em resolver os problemas mais com essa versatilidade toda. Sem dúvida. E eu vejo muito isso em você, e isso me ensinou muito, né? Eu morei em Brasília, morei em Salvador, morei em Belém, morei no Rio 5 anos e agora estou aqui. E isso faz muita diferença. Foi um ganho incrível, essa possibilidade de poder viver em vários lugares do Brasil. E você falou aqui, para quem está assistindo a gente, né, e nós estamos aqui falando de liderança, né, escutativa, né, você está em várias regiões, né, a gente falou do Sul, eu também já viajei em muitos estados a trabalho, né, e realmente
cada estado tem a tua cultura, ele tem o teu jeito de se comunicar com as pessoas. Então essa escuta ativa para um líder, né, que está aqui nos assistindo, gente, isso é essencial, né, para você ouvir, poder direcionar, né, como você falou, eu tenho várias pessoas para direcionar e planejar, né. Outra coisa importante que você falou, entender onde você está inserido. Né? Isso vale para quem está fora como para quem está aqui, né? Muitas vezes a gente está numa empresa ou numa posição e a gente ainda não se enxerga em que contexto eu estou inserido, né? Então você entender o que você está inserido e para onde você quer ir, com certeza acho que vocês concordam que é uma coisa importante para a gente poder falar aqui como líder, né? E acho que tem uma coisa muito legal também no Tanner, que ele não comentou, mas que eu admiro, que ele leva as coisas com muita profundidade, né? Então o Tanner, assim, quando vem um foguinho, uma fumacinha, ele vai a fundo. Eu costumo dizer que ele é um cara super vocal, né? Então assim, Legal. A pessoa fala com ele, vem essa fumacinha da escutativa, ele vai a fundo, ele vai investigar, ele vai entender. E quando tá certo, quando não tá certo, não tá certo. É isso, super justo. Exatamente. Eu voltei de férias recentemente e eu tenho uma diretora que cuida do B2B, né? A primeira coisa que eu falei pra ela, eu falei, Dani, tá tudo bem com o Tanner? O Tanner falou alguma coisa? Aconteceu alguma coisa? É um termômetro. Você tá tudo bem com o Tanner? Não, tá, estamos controlando, estamos falando com o Tanner. Eu falei, então tá bom. Então, assim, porque eu sei como que tá. Se não tá, se ele tá sinalizando é porque tem coisa. Mas isso, essa questão de ser um termômetro, e eu sou pra Carla e para outras áreas também, é uma coisa também que você falou, né? Da proximidade com o time. Né? Eu tô muito próximo do time. Né? E aí vem a escuta ativa. Né? Assim, eu não desprezo nenhum comentário. Nenhum comentário. Que legal, pode estar certo, pode estar errado, mas tem uma raiz, né? Tem alguma coisa, cara, ali. Tem alguma coisa, né? E eu sou cercado ali no dia a dia por mais de 450 vendedores. Imagina. Então você imagina muita como é que não é os inputs, as informações. Sim. É óbvio que a gente tem que filtrar, mas eu sou privilegiado de também estar ali junto do time que está com o cliente, porque traz muito insumo para poder abastecer as diversas áreas da ideia da também, companhia. né? Oportunidade. Ideias. Enfim. Eu acho que vocês falaram uma coisa aí, você falou uma coisa que a gente não comentou aqui, mas que faz toda a diferença. Vocês fazem dessa forma, que é a quebra de silos. Você falou muito, a gente fica nos seus silos e a gente consegue conversar muito, vocês vão talvez transformar mais rápido o B2B, muito por isso, porque realmente a gente vive isso em todos os lugares, né? Cada um fica na sua caixinha, eu quero entregar e ir embora, e aí essa troca faz toda a diferença. E isso é quem quer transformar e que faz isso. Né? Não, e todos são importantes dentro da companhia, mas o vendedor, o atendente e o técnico, amigo, esses caras aqui... esse tripé não pode falhar. Levantou a mão, a companhia tem que parar, porque eles estão ali no front com o cliente. Então a gente tem que empoderar o nosso vendedor, o nosso atendente de call center, o nosso técnico, porque esses caras é que estão literalmente com o dedo no pulso do cliente. Né? Então as áreas precisam quebrar esse silo, as áreas precisam trabalhar para os vendedores, os técnicos e para os atendentes. Olha, né? Isso não é da nossa empresa, qualquer empresa. As empresas. A Carla falou, o atendente que está ali é o que fala o alô. Gente, ele é o cartão postal primeiro ali com ele o está escutando, cliente, ele que está né? sentindo. Né? Como é que você não escuta? Isso aí. Eu lembro que quando a gente, no Rio, nos comitês que você tinha com seus executivos, às vezes como ele tem uma escutativa, ele conversava muito com essas pessoas na ponta. Aí ele chegava com informação que a gente não tinha. A gente estava lá no PowerPoint, fazendo as coisas. Isso, na bolha, né? Na bolha. Nada, ele jogava... enquanto alguns no PowerPoint, eu estava na loja. Exato. Ele jogava informação, aí ficava todo mundo. Aí começava cada um a dar uma explicação, ele... eu nunca vou esquecer. Olha, você fala, olha, tem certeza? Então, nossa. Aí era um tal de corre-corre, e no final muitas vezes estava certo. Porque você traz uma informação que a gente não tinha, né? Por conta dessa escuta. Gente, esse é os anos de vocês aí, de experiência. Né, porque gente? nem sempre muita foi coisa, assim, né? Nem vocês, sempre foi assim. Nada substitui o tempo na janela, tá? Isso, você acha que com 20 anos, você acha que com 22 anos, quando eu liderei a primeira equipe, você acha que eu tinha essa escutativa? De forma alguma. Dessa maneira, nada, atropelava tudo, não escutava ninguém, já devo ter feito muita gente sofrer. Só que a gente foi desenvolvendo, né? Foi aperfeiçoando e se tornando uma versão melhor.
se tornar uma versão melhor. Isso é fantástico. Que a gente que trabalha nesse mundo corporativo há anos é o que a gente tenta todo dia. Todo dia, ser quando melhor, acordo, né? vou ser melhor que ontem, né? Eu, pelo menos, sou super assim. Eu tenho as coisas que eu quero melhorar em mim, né? E eu fico, hoje não deu certo. Beleza, vamos dormir, amanhã eu faço de novo e vamos embora. Muito bom. Tem que ser isso. Ótimo. Carla, e vamos continuar aqui nisso, né? Você, uma líder, grandes equipes, né? Você já falou aqui para nós, né? Quais são as principais habilidades que você acredita serem essenciais para um líder? Eu gosto muito eu acho que a parte técnica é super importante. O background é super importante porque ele te dá a base. Mas só ele não te leva a lugar nenhum. Eu sou uma pessoa que comecei trabalhando com 17 anos e me formei trabalhando. Então, inclusive, meu primeiro emprego, um banco que não existe mais, Banco Nacional, que pagou a minha faculdade. Você lembra, né? Alguns lembram. Pagou a minha faculdade, e aí eu pude comprar meu carrinho, meu Fusquinha na época. Então, quando eu fui ser trainee, eu já tinha 5 anos de trabalho. Então, assim, eu tava, tipo, destacada dos outros trainees. Não tinha como comparar o tal tempo na janela, né? Então, eu valorizo muito a experiência. Quando eu vejo um currículo de alguém para eu contratar, a primeira coisa que eu olho é por onde ele passou. O que ele fez, por onde ele passou. Aí depois eu vou ver, tá bom, do que ele é formado, aonde ele estudou. Eu não tô minimizando, eu só tô dizendo que o tempo e a experiência vivida não dá. Ninguém te ensina isso, né? E o que eu valorizo numa pessoa que trabalha comigo, eu acho que são 2 coisas, né, importantes. A primeira, fazer acontecer. Sim. Aquela pessoa que chega e não tem atitude, sabe o certo, mas não move um parafuso para aquilo resolver, não funciona para mim. Não funciona. Então, fazer acontecer é primeiro lugar. Em segundo, é saber ler cenários. E isso é muito difícil. Quando você está numa empresa, né, você tem vários atores, né, várias áreas, vários silos, são atores ali, né, numa peça de teatro. Então, você tem que saber ler o cenário que você está, e entender qual que é o seu próximo passo e ver o contexto. E só o fazer acontecer vai te fazer atropelar todo mundo e te criar inimizade. Você vai ser que nem um trator. Então você tem que fazer acontecer, mas você tem que ler os cenários. Se põe no lugar do outro. O que o outro tá pensando? Peraí, como a gente pode fazer junto? Então, assim, esse momento de reflexão é importante. Eu acho que um profissional que tem essas 2 qualidades, esses 2 soft skills, vai muito bem. Eu acho que ele consegue transitar, navegar, ele cria alianças e ele faz o trabalho dele ser mais fácil, né? O trabalho dele acontece mais fácil. Então, isso eu acho relevante. E isso você não pega numa entrevista, tá? É verdade. Não pega. Tem razão. Entrevista, a pessoa pode fazer coisas incríveis, mas... Pode contar os melhores cases. Tem que ter até um talento para você saber ler um currículo, entender, conversar com outras pessoas para fazer uma contratação ideal. Tem. E sempre vai ser com uma dose de risco. Sempre. Sempre vai ser e é isso. Eu tenho aprendido muito sobre isso. E essa parte, você falou algo importante, né? O fazer acontecer, né? Para mim, a questão o senso de urgência com o relacionamento hoje, ele é algo assim essencial. Isso. No mundo corporativo. No mundo corporativo. Pelo menos, né? Porque o técnico, a pessoa que está afim de fazer o técnico, ela aprende, né? Com certeza. Agora, não tem como ensinar a pessoa a se relacionar. Ela tem que desenvolver com o tempo. Senso de urgência, captar as coisas, como você disse, isso é essencial na equipe, né, gente? Você concorda? Concordo plenamente. E assim, tem algumas coisas também que eu valorizo muito alguns skills para ser líder. Tá? Um deles é o seguinte: você precisa genuinamente gostar de gente. E o segundo, não pode ser egoísta. E eu vou explicar por quê. Para você cuidar, né, o que o líder faz? O líder cuida de pessoas, né? E para cuidar exige muito tempo. E o tempo é algo precioso, né? Tempo é ouro. Então, se você não está disposto a compartilhar o que é mais de precioso, que é o seu tempo, não seja líder. Vai para uma carreira solo. Sim, carreira boa, muito boa. Cara, vai ser solo, porque assim, cuidar de gente exige muito. Muito, né? Então, minha dica para quem quer ser líder ou quem já é líder, né, tem que fazer uma reflexão. Gosto de gente? Sou um cara que tô a fim de compartilhar o que é mais precioso na minha vida, que é o tempo, então vai em frente. Se não,
declina, Até meu. porque, Porque né, senão você muito vai bom, judiar muito boa muita dica. gente. Não, Muito e boa. assim, as pessoas que não têm a liderança ainda no seu desafio acham, né? Eu quero ser gerente, sei lá, que é o Pois primeiro é. nível da liderança. É. Isso. E fica com uma visão romântica, né? É. Porque ser gerente e liderar pessoas dá muito Muito. trabalho. Muito É trabalho. muito mais fácil você fazer É. sua coisa sozinho, entregar seu trabalho isso, Carla. e cuidar do seu prato. É muito mais fácil. verdade. Então, assim, tem que ter vontade, porque só vai piorar. Exatamente. Eu E acho os benefícios, às vezes, não compensam financeiros e nada disso. Concordo. Você vai ter Você muito doa mais muito. desgaste. Muito mais E desgaste. a gente tem que se policiar como líder, né? Então, muitas vezes eu tô ali na minha sala com um monte de pepino, né? Um monte de coisa para resolver. E aí entra uma pessoa do meu time, né? Com algum problema. Aí vem a questão do egoísmo, né? De não ser egoísta, né? Você tá ali com uma puta de uma pressão, mas se a pessoa tá vindo aqui, se é teu time, tá vindo aqui te pedir uma ajuda, cara, fecha o computador e escuta. Fecha o Sim. computador e escuta. Porque provavelmente, muito provavelmente, se a pessoa tá indo até você, é porque ela tá precisando. Então escuta e ajuda. Isso aí, isso aí. nossa, Acho que- fantástico. Em tempos de diversidade, a gente está buscando muito, não só liderança, uma equipe diversa, essa doação é muito maior. Muito É. maior. Sem De todos dúvida. os tipos, não é só de pensamento, diversidade, de tudo. E a gente precisa se doar, não é só liderar, não tem só habilidade técnica, é importante, mas isso é muito mais do que habilidade técnica É. para liderar. Uhum. Se você não quer se doar, e tem um outro ponto também que a gente falou, tem outro podcast, né, Dé, que a gente às vezes tem que tomar um cuidado, porque a gente promove uma pessoa que é incrível tecnicamente, faz um excelente trabalho e acaba com a carreira da pessoa. A gente tem que ter esse conhecimento. Porque Ela ela fica não. infeliz e porque não ela não é consegue pra ser- desempenhar. Exatamente, porque a gente acha que ela pode mais, pode ser líder de pessoas, só que ela tá bem ali no que ela faz, É então isso. até essa Foi o que diferença. vocês falaram. Isso é uma linha tênue que a gente tem que saber avaliar como líder, né? E por isso que as empresas têm que pensar em carreiras em Y, para as pessoas poderem Sim, se sentir perfeitamente. evoluindo na carreira sem É. ter que passar pela liderança Exatamente. de pessoas. Não né? pode ser um Concordo, pré-requisito concordo. para crescer Não, na não organização. pode ser um pré-requisito. Senão você vai arrebentar. Concordo, exatamente. Arrebentar a cadeia. Agora, Vamos voltando, vamos mudar um pouquinho aqui o tema, ainda falando de lógico de transformação. A gente sabe, Tânia, que você já começou falando da sua bio de receita. É um Uhum. cara comercial, já tem, sou responsável por tantos bilhões, etc. Então, você tem um desafio importante na companhia. Mas como você consegue equilibrar essa motivação, você é um profissional eternamente motivado, Uhum. pelo menos é o que passa pra gente, Sim. Uhum. e você tem Tento. que ter um equilíbrio na sua carreira ou na sua vida pessoal. Perfeito. Como é que você construiu isso ao longo do tempo e como é que você faz isso hoje? Então, vamos lá. Automotivação. Uhum. Eu desde cedo Uhum. aprendi a me automotivar. É. Meu. Assim, você consegue controlar o que está dentro de você, o que está fora você não consegue. Então, Uhum. se você depender de ser promovido, de tapinha nas costas, de elogio, ou esquece, pode ser que em algum momento isso não vai acontecer. Então, você tem que se automotivar. Então, assim, sugestão, automotivação. Como eu me automotivo? Né? Eu me comparo sempre com o que eu era. Uhum. Então, vem naquilo que eu falei de me tornar uma versão melhor de mim. Uhum. Eu compito comigo mesmo. Uhum. Tá? Então eu sempre olho, aí quando eu tô começando, ele toma uma invertida, porra, a coisa não tá acontecendo da forma que eu gostaria que fosse, eu paro e penso na minha trajetória. Uhum. Isso me motiva. Então, busquem automotivação. Tô falando como eu busco a minha, Sim, sim. mas eu acho que se automotivar. Aí você falou de equilíbrio. Realmente é complicadíssimo com a nossa vida. Né? É. Equilíbrio pessoal e profissional. Mas a gente tem que buscar isso, senão a gente Uhum. adoece. E eu sou muito disciplinado. E dou essa dica para todo mundo aí. Disciplina é muito Disciplina importante. Também. De 5 às 9 da manhã, Uhum. de 5 às 9, é um tempo meu. Uhum. Vou para academia, medito, aprendi a meditar. Ai, que legal. Eu não tinha noção de quanto isso nos fortalece. Uma mente calma é poder. Né? Tinha muita dificuldade, sigo tendo dificuldade, porque não é trivial. E a minha meditação é muito de contemplação. Eu gosto de contemplar. Então, tá. onde eu malho, tem uma parte tem muito verde e tal. Só de sentar ali e ficar contemplando o verde, a natureza e tal, isso já para mim é uma forma de meditar. Tá? E estudar. Eu estudo, então, de 5 às 9, eu me dedico a mim. Então, todo dia eu estou absorvendo algum conteúdo e não necessariamente um conteúdo de tecnologia e telecom. Tá? Buscando alguma coisa nova. Isso tem me ajudado muito. Tá? E a partir das 9, de 9 às 8 da noite, work hard. O bicho pega mesmo, não para um minuto. Né? Eu tenho o privilégio de morar muito próximo de onde
eu trabalho, então eu saio às 8h05 eu tô em casa, isso me ajuda muito. Nossa, que delícia, porque hein? Que delícia. Tipo, você atravessa a rua? Não, nem atravesso a rua, cara. É na mesma rua. Isso Você mora no D&D? Não, então é naqueles prédios que ficam do lado ali da Vivo, né? E isso me ajuda muito, porque aí eu chego 8 e pouquinho em casa, e aí eu tenho tempo de dar uma desacelerada. Sim. Não é fácil, mas eu tenho verdade. me policiado, né, pra estar ali com a minha família. E fim de semana. Sábado Sim. e domingo, cara, eu consigo desconectar. Eu tenho o privilégio de estar no segmento B2B, porque aí sábado e domingo é menos acelerado, porque na época do B2C não tem isso, é domingo a domingo, né? Quem é do segmento B2C Sim. do varejo, então tem esse privilégio, né? De vez em quando acontece algumas broncas ali, sábado e domingo com o cliente, mas a gente contorna. Mas sábado e domingo é dedicado a não fazer nada ou fazer alguma coisa com a minha família que dê prazer. Então, Muito bom. é um pouquinho aí do que eu faço para poder equilibrar as coisas. E você, cara? Nossa, eu sou bem parecida com o Tânia, não sabia por isso que a gente se dá bem. Acho que é isso, mas eu também acho que a disciplina para mim é super relevante. Eu queria adicionar uma coisa que é diferente do que ele disse. Eu acho que tem dias que você tem que dormir e acordar depois de novo pra resolver aquele problema. É verdade, Eu concordo com você. Ótimo isso. Então, assim, essa Ótimo. semana teve isso, assim, eu saí de uma reunião, sei lá, era 6h30, 7, até meu chefe passou lá na sala, o que foi? Eu falei, não achei a solução para um negócio, mas eu não vou achar hoje, eu vou dormir, eu vou pra casa, Um bom sono. amanhã eu vou acordar e eu vou encontrar a solução. E deu certo, encontrei, porque você tem insight, porque você relaxa. Verdade. Então a gente tem que saber a hora de falar, não, hoje não deu. Hoje eu fiz até onde foi. E isso é parte de se motivar. Concordo. Né? A gente vai conseguir, a gente consegue. Isso, né? A gente consegue porque a gente acredita na gente. Acho que essa é a primeira coisa. É bom ponto, tem que Acreditar na gente. E é isso, vai embora. Eu também tenho esse horário pra mim, eu não acordo tão cedo como o Tânia, mas tô tentando, eu acordo 10:06. Tô tentando puxar pra 5:30. Também amanhã é minha, eu vou todo dia pra academia, e enfim. Só que a diferença é que eu levo quase uma hora para ir pro trabalho, e aí eu tô aproveitando esse horário. Esse tempo pra estudar e meditar. Não, eu tô ouvindo podcast. Incrível. Isso é ótimo. No horário em que eu vou, porque são 45, Trânsito de 50 São minutos, Paulo. é o tempo do podcast. Eu peguei até uma dica agora, um app do New York Times de áudio. Olha. Que eu tô sabendo tudo da corrida presidencial nos Estados Unidos, porque tem o daily deles e eles contam tudo, e é bom porque eu treino idioma, eu abro a cabeça, eu Nossa, vejo ótimo. outras histórias fora do Brasil. Tá sendo super legal, eu nem vejo o trânsito passar. E eu tô fazendo isso, tá? Todo o conteúdo que eu consumo é em inglês pra poder... pra poder, porque a gente não tem contato o tempo todo com a língua, pelo menos a gente sem já dúvida. faz as duas coisas. Uma boa dica essa, hein, pra quem quer. E daí, segunda e quarta noite, eu vou pro meu vôlei e jogo até 9:30 da noite, das 7:30 às 9:30, 2 horas. Boa, excelente. E aí, assim, é a minha terapia. Eu volto cansada fisicamente, com a cabeça livre, assim, limpa. Claro, tem dia que eu não jogo bem, eu fico chateada comigo, porque eu não joguei bem, perdi aquela bola. Mas aí, Pois é, você é competitiva. Como é que é esse negócio? Você consegue relaxar ou... Eu ia falar no isso. vôlei, eu sou a pior jogadora. Tá? Lá, do nível que eu tô, eu sou a pior. Então tenho menos expectativa em cima de mim, sabe? Tá então bom. eu tento me divertir um pouco mais ali. Eu sou líbero. Tá bom. Líbero é difícil, porque é tipo goleiro. Difícil. Se não pega, nossa, você é péssimo. Exatamente. Né? E quando pega, é sua Tudo obrigação. bem, é isso. sua obrigação. Boa Eu tô tentando lidar com essas questões da posição. Mas é isso, Muito essa bom. é a vida. Eu acho muito bacana vocês terem dividido isso com a gente, a questão da disciplina, né? Eu sou atleta há 15 anos, né? E eu sou muito O que disciplinada. você faz? Eu sou maratonista e Que faço delícia. triatlo. Maratonista, eu vou te falar, eu corro 10 km, faço coisa, morrendo. Eu fico imaginando como é que faz 20 e 40. Não, mas é 40 e que a Chega disciplina uma hora que para tudo, melhora, como a corrida, exatamente, o teu Muito corpo treino, né? e sua cabeça isso. tem memória. Então, eu fico sem correr, quando eu volto, eu tenho memória do meu tempo de estrada correndo, o corpo ele responde. É impressionante. Mas a disciplina, né? Eu quero trazer a questão da disciplina para o esporte, porque eu vejo o esporte como uma mola propulsora, gente, na nossa vida. Sem dúvida. Para nós que somos do mundo corporativo, gestores, assim, fantástico, porque te dá disciplina, te dá... Produz teu remédio natural. Teu remédio eu vou pra natural. academia, produzir meu remedinho Não hoje, de nada. É aquele... Eu até tenho um vídeo que eu gravei que eu falo que é o meu momento da caixinha do nada, que eu tô ali exatamente, né, sem pensar no que eu vou resolver depois, mas o que aquilo tá trazendo
trazendo para mim naquele momento, a fortaleza que a gente também vive com isso, assim, eu sou capaz, eu consigo, né? Porque são obstáculos difíceis quando você está fazendo alguma coisa assim que precisa muito da tua dedicação. Sim. Você falou em meditar. Eu não consigo meditar, eu acho impossível meditar, porque eu sou uma pessoa Cabeça cheia. acelerada, né? Mas é muito interessante você importante. também passar Vale a que pena. você é agitado também, mas você consegue ali Eu parar tenho, e não é contemplar fácil, isso, é um exercício, mas como eu falei, eu não fui pela mentoria guiada, eu fui pela contemplação. Maravilhoso, maravilhoso. Tem um filme que eu assisti, que até tava lá no Oscar, não sei se ganhou alguma coisa, que é aquele Dias Perfeitos. Dias perfeitos. Vale você assistir. Boa, não É um filme não oriental, assisti. Legal. Tá. Olha a que conta a dica aí. história de um faxineiro, que ele acorda, uma vida difícil, ele mora num apartamento pequenininho, ele acorda, a primeira coisa que ele fala, ele olha Contemplar. as árvores, as folhas Então, das árvores. pô, fica aí, tá contemplando. parecendo, foi a E forma assim, que eu foi tão tive pra- gostoso assistir É. aquele filme. Eu vi uma palestra da Oprah, que ela veio aqui pra São Paulo, e ela deu essa dica. E aí eu fui atrás, aluguei, tá disponível, vale a pena. Legal. Dica Muito bom. pra Vou todos. assistir. Legal. Dias perfeitos. Eu acho que vocês falam também de coisas assim, ó, bem-estar, saúde. É. Aí seja como cada um quer. Eu não sou maratonista, mas eu corro, eu treino todos os dias e faz toda a diferença. E o dia que a gente não treina, não sei vocês, mas que eu não treino, às vezes as coisas não acontecem da mesma forma, né? Uhum. Falou de família, porque tem um final de semana com a família. Se Sim. não tiver a família ali, a força motriz em casa, É. se você não estiver bem na família, você não consegue é bem difícil, tudo. hein? Então não dá pra dividir, né? Eu tô mal Verdade. aqui, mas eu vou... Não tá. Não, nós Você somos uma coisa só. Não tem esse negócio de. A gente Exato, falou muito de Não tem mais dividir. divisão. Não tem isso. Tem não aqui, É o verdade. equilíbrio Esquece. eu acho que é a grande lição aqui, né? Concordo. E o último ponto que você falou que me chamou muita atenção, que eu tenho feito muito e tem feito toda a diferença. Quando a gente é muito ansioso, muito acelerado e quer resolver as coisas, que é muito resolutivo, às vezes a gente tá com aquelas emoções ali. Ou muito chateada com a situação porque você não consegue resolver, ou até numa felicidade exacerbada, que é o excesso. Dorme. O amanhã. É isso. Amanhã é um Nossa, novo dia. perfeito isso. Amanhã é um novo dia. Isso tem feito. Parece uma coisa simples. Todo mundo fala isso, não, mas nem todo mundo faz. Impressionante. Parece que no dia seguinte uma luz acende. Clareia Assim, as coisas, a gente né? consegue encontrar o insight que você falou. Eu tenho feito muito isso, tem feito muita diferença. Mas acho que também a maturidade, né? A maturidade ajuda muito a gente nisso. Sim. Por isso que é bom vocês aí de casa ouvirem as pessoas aqui experientes Que temos tempo na tem janela. tempo na janela, Gostei adorei disso aí. Eu essa. vou plagiar. Adorei Tempo essa. na janela. Nossa, eu adorei. Tempo Tempo na na janela. Gente, nós temos muito tempo na janela, sem verdade. falar as nossas idades. Eu falo a minha, eu já comecei falando. Começou falando. né? Ótima, falando. Carla, você é das minhas. Eu Eu tenho adoro. 50, acabei de fazer 50 anos. Legal. E falo, os 50 nosso de hoje, gente, Ixi. é 30. É verdade. Não é, E quando vem né? aquelas fotos Ó, de e aí tá aqui, ó. antigamente, É a idade daqui. É ó. isso aí. É isso que vale. Muito bom. E vem aquelas fotos, às vezes, da nossa nuvem, né? Lá de trás. Faz 10 anos, 20 anos. Eu olho, eu falo assim, nossa, mas eu tô bem melhor Tô bem agora. melhor. Exatamente. Eu acho que eu melhorei muito. Isso aí. Só me anima. Todos nós. É. Todos nós. E que Muito bom, né? bom, muito E que bom. bom isso. Ótimo. E um ponto importante sobre a transformação, não tem idade, e é verdade, é porque muitas vezes a gente vê pessoas que desistem, eu tenho 50 anos, não vou conseguir mudar, porque tem que muitas vezes dar alguns passos para trás, quando você quer fazer uma grande mudança, por exemplo, de carreira, e aí você desiste, se desanima e termina a sua vida que é tão curta, frustrado. Eu sei porque eu conheço pessoas que vivem isso, se eu pudesse abrir a cabeça dessas pessoas, mas enfim, cada um tem que ter a sua automotivação, né, Tana? Sim. Automotivação. E a gente pode mudar em qualquer idade. Qualquer idade, eu acredito muito nisso. Desde que tenha saúde, né? Eu É também. Em primeiro Isso aí. lugar. É isso aí. Mas, uma pergunta para você, Carla. Falando de experiência do cliente, o que você vê de tendência, de futuro, de inovação nesse mercado? Bastante coisa, né? Acho que não tem mais nenhum lugar que a gente vai que não se fala da IA. E quando a gente fala da IA generativa, a gente sempre vê a experiência do cliente como o primeiro grande caso de uso, né? De colocar essa IA em funcionamento e tudo mais. A gente já começou, obviamente, a gente saiu na frente de muitas empresas e já colocou em 100% do nosso call center a IA generativa. A gente já vê bons resultados para o operador que está ali atendendo o cliente e para o cliente, porque quanto menos tempo na linha, melhor para ele, né? E com respostas assertivas. Então essa IA está ajudando o nosso operador e eu acho que esse é só o começo de tudo que a gente vai fazer, né? É impossível prever para onde vamos. Falando em cliente, eu acho que o cliente busca cada vez mais uma relação próxima com a marca e simples.
Então, a gente tem que fazer as coisas de maneira simples. O importante para o cliente é se resolver no menor tempo possível e partir para outras relações exploratórias com a marca. Então, assim, quando eu vejo as propostas de jornada e aquelas coisas que dão muita volta, eu falo, não é isso. Reduz, temos que ser simples, temos que fazer o cliente entender. Então, simplicidade eu acho que vai atrair cada vez mais o cliente para a marca. Esses dias eu entrei num app de aplicativo, parada no meu grande trânsito ali, e comprei o presente Dia dos Pais do meu marido, né, que meus filhos terceirizaram para mim fazer esse negócio. Mas assim, em 2 cliques eu comprei o presente, no dia seguinte estava lá na minha casa. E é isso que eu quero como cliente, com uma marca, né? Simplicidade, eu me resolvi ali. Então, é isso que a gente busca, eu acho que essa sempre vai ser a tendência. E não tem aquela história do cliente ser fiel. O cliente vai explorar todas as marcas, o cliente sempre vai estar disposto a ver uma inovação, e você tem que estar sempre tentando atraí-lo. Mas esquece essa questão de ele vai ser fiel. Ele não vai ser fiel, ele vai explorar o que é melhor para ele. Você tem a missão de oferecer o que é melhor para ele. Então é assim que eu vejo. Perfeito. Acho que a IA também, ela está cada vez mais inteligente, a gente pensa cada vez menos, e essa simplicidade e o humano vai fazer toda a diferença, porque a gente vai ter tudo que a gente fazia. O humano vai poder colocar coisas que hoje ele não consegue, porque ele gasta muito tempo do seu tempo fazendo coisas processuais, que a máquina vai ajudar. Então ele vai poder colocar todo aquele diferencial que só nós temos. Exatamente. Não acho que é o fim do humano, e nunca será. Acho que vai potencializar. Concordo. Exatamente. É o protagonismo do humano, cada vez mais. Eu faço um paralelo com a medicina, sabe? A gente quando vai claro que a depender do médico, quando você vai no médico, às vezes eles estão, principalmente o de plano de saúde, tá? Então, a gente vai, eles querem atender rápido. Perguntam pra você, tchau, quer te passar o remédio e tchau. E aquele médico que conversa com você, quer saber como é que você tá, com a sua saúde, seu filho, quer acompanhar a sua família, isso vai fazer diferença, isso tem cada vez menos, e isso tá voltando com toda a porque a resposta rápida a inteligência artificial vai te dar, Vai te dar. Agora essa atenção, esse interesse, isso vai custar cada vez, isso sim que vai ter o valor, o grande valor, e volta na simplicidade, então... É isso aí. Vai ter sempre o humano ali atrás para direcionar, né? E aprendendo cada vez mais. Muito bom. Obrigada, Carla. Tanner, que conselho você daria para profissionais que aspiram posições de liderança na área comercial? Qual skill você entende que não pode deixar de existir num profissional de alta performance? Então, eu falei um pouquinho aqui sobre o que eu entendo que é fundamental para o líder, né? Então, é o tema de não ser egoísta e gostar genuinamente de gente, né? Falando de alta performance, tem 2 palavrinhas que eu acho que são imprescindíveis, tá? É intensidade e constância. E essas são 2 palavras que assustam, tá? Assustam. Porque, imagina, intensidade e constância. Significa a tua máquina em rotação máxima o tempo todo. Mas isso é alta performance. Né? Verdade. E tudo bem se não for alta performance. Você pode ser boa performance, você pode fazer entregas confiáveis ou ser alta performance. Agora, para ter um time de alta performance, para ser um profissional de alta performance, para ser um atleta de alta performance, intensidade e constância. A consistência eu acho super interessante isso que você trouxe. Porque, bom, no vôlei eu vejo isso, né? Aquela atleta que tá sempre ali dando aquele passe redondinho, certinho, fazendo ponto, não tá fazendo nada mas é consistente, ela não erra, tem pouco erro. E aquelas que arriscam super, mas quando erram de maneira crassa, né? Crassa, assim, uma maneira fora da curva. E a gente vê isso no dia a dia também. Eu gosto de profissional consistente. Eu me sinto segura. No comercial a gente chama o seguinte, voo de galinha. Vocês já ouviram o voo de galinha? Não. Voo de galinha é o cara que vai, o resultado vem, aí depois cai. Né? Então tem que ter consistência, tem que ter constância. A constância me ajudou muito na leitura. Porque nesse mundo é difícil ler, né? Ler um livro hoje. Você não consegue mais. E aquela constância de você ler 10 páginas por dia, mas mesmo morrendo de sono, cansada, faz com que aquele fique gostoso, e com o tempo você está lendo muito mais páginas, aí cria um hábito, que é a constância, faz a gente criar o hábito até substituir um hábito ruim. E me ajudou muito na leitura, me ajuda em muitas coisas, mas como é que você tem tempo de ler livro? Eu falei assim, constância, porque eu não leio, assim, 50 livros no ano, mas devagarzinho eu tô lendo meus livros. E disciplina.
Eu ia falar isso, para a Exatamente. constância, com a dedicação aqui, a disciplina, né? Para você conseguir se manter ali, né? No esporte, se não tiver treino, não mantém constância. Não tem jeito. Né? Dizem que assim, a coragem não é tem você como, né? ter coragem de dar o primeiro passo. Ter coragem. Porque um grande primeiro passo para a transformação e depois é a disciplina. Se não tiver disciplina, de nada adiantou a coragem de você dar o primeiro passo. A gente está falando de coisas assim super importantes para um líder aqui, né, gente? Disciplina, intensidade, constância, né? Tempo na janela. Tempo na janela foi uma coisa boa que a gente Muito também bom. vai copiar. Gostei bastante. Muito bom. Carla, e falando um pouco de você, né? Quais as skills que fizeram a diferença na sua carreira? Sei que você falou bastante da sua carreira, mas o que foi fundamental em comportamento, habilidade? E o que você dá de dica para as líderes femininas? Porque você é uma mulher que inspira muito. Obrigada. Olha, eu sou muito assertiva e tenho uma comunicação muito clara e transparente. Eu acho que isso fez eu me destacar desde o começo da minha carreira. Eu comecei no Banco Nacional, era uma agência que tinha um andar, e eu ficava lá em cima, escondida, né, como se fosse um back-office do banco. Eu descia para entregar talão de cheque ou alguma coisa quando eu era solicitada. E quando eu descia, eu dava o meu melhor, né, que era o momento de eu aproveitar, interagir com o cliente. Rapidamente eu fui promovida para a gerência de PJ, na época eu era assistente da gerência, atendia as empresas ali da região do CEAGESP, que tinham conta ali no banco, e eu acho que a minha comunicação, o jeito de eu falar de maneira assertiva e clara, sempre foi um destaque. As pessoas gostam, porque, né, isso aproxima. Então, eu acho que essa é uma força que eu tenho. A outra é porque eu sou muito voltada para resultado, muito orientada para resultado. Eu gosto de ver o ponteiro mexer. Eu não trabalho com números hoje, mas eu trabalho com indicadores de qualidade, né? E quando a gente faz uma coisa que a gente vê o número subindo, nossa, me dá alegria. Que é são isso que me motiva. Também, né? Então, essas duas coisas combinadas me impulsionaram. Eu sei que esse é um programa que vocês estão dedicando para as mulheres e, sei lá, eu queria aproveitar esse espaço para falar um pouco sobre isso. Porque na geração em que eu fui criada, tinha muito um mito, que nem sei mais se existe hoje, de que a mulher, ou ela ia se dar bem na vida pessoal, fazer um ótimo casamento, ter os filhos que ela queria, ou ela ia ser uma baita profissional. E tinha aquele paradigma da profissional solitária, né? Aquela pessoa que cresceu na carreira, mas era sozinha, coitada, não tinha marido, não tinha família. Eu cresci com essa cultura, né, na minha geração. E eu quero dizer que isso não existe, né? Não existe. Eu batalhei pela minha carreira com 17 anos, encontrei o meu marido, que era um amigo meu de infância, hoje é meu grande companheiro, temos um casamento de mais de 20 anos, tenho 2 filhos, Mateus 18, Pietra 15, ganhei os maiores prêmios na minha vida grávida, tenho fotos disso, minha primeira gravidez, eu lá no palco, na Credit Card, uma das empresas que eu trabalhei, ganhando prêmio. Mudei de emprego com a Pietra pequena, eu estava num grande banco quando eu fui para Vivo, para fazer essa mudada brusca de carreira. A Pietra tinha meses, não tinha nem um ano. Só. E eu falei, não, eu vou, claro que eu vou. Tenho estrutura para isso e vou fazer as duas coisas, sempre fiz. Então, assim, tem que ter coragem, que é uma coisa que sempre me perseguiu também. Eu não tenho grandes receios, eu gosto de ter um pouco de risco, me motiva. O risco tá sempre do meu lado, assim. Então, eu acho que não desistam, se é isso que eu posso dizer, sabe? Não desistam. Você pode sim ter sua família doriana, maravilhosa, e ter sua carreira. Uma coisa não exclui a outra. É bom ouvir isso, né? É bom ouvir isso, porque existe esse preconceito, existe esse mito. Então, nos filmes a gente vê muito. Ou é uma coisa ou é outra. E é bacana ouvir isso de você. Legal. Muito legal mesmo. E eu também sou da mesma geração que a sua, eu também fui criada assim, e eu não acreditava nisso, mas para gerações de hoje, que estão mais jovens, né, que a gente sabe que tá diferente, né? Tá diferente. Não sei se eu vou casar, eu não sei se eu quero ter filho, eu quero priorizar viajar ao mundo, trabalhar, e aí no trabalho não fica tanto tempo no trabalho, não constrói relações, porque a carreira como às vezes a gente, não tem né? o peso que tinha na nossa época, Exato, né? Na nossa época, eu sou da geração X. Sim, então, assim, para mim era importante ter uma carreira sólida e eu me realizei ao longo dela, né? Mas hoje talvez não, talvez seja mais importante a vida pessoal, e é bom o tempo falar livre. Para essa geração, né, que
acredite nisso, né? Porque a gente está aqui mostrando que é capaz, né? Sim. Formar família, trabalhar, deixar filho pequeno, enfim, dar Não, conta de tudo, né? cara, E ter coragem, e a gente muita tem que abrir esse coragem. canal de comunicação, né? Dos jovens, dos mais antigos, porque a gente está na janela há muito tempo, mas os jovens também têm muito o que ensinar pra gente. Muito. Verdade. Então, Tem razão. quanto mais a gente se relacionar, as gerações se relacionarem, tem mais razão. potente a gente vai ser. Eu acho que não tem certo ou errado, não é que o jovem tem toda a razão, nem nós que somos mais experientes temos. Eu acho que a gente tem que abrir cada vez mais esse canal de comunicação entre gerações. Concordo. E tem uma coisa super muito legal, bom. né, Tanner? A gente vai viver muito mais, né? Já é fato que a gente vai viver muito mais. E essa outra parte que a gente vai viver, a gente não tem histórico, né? Pois é. Porque as pessoas não viviam isso. Então verdade. a gente vai começar a construir essa história. Isso. Como é viver de maneira ativa até 80, 85 anos? Boa e produtiva? reflexão. A gente não tem, nós vamos ser a primeira geração que vamos fazer isso, verdade. né? A gente vai desbravar. Vai desbravar. Tem E razão. vamos ficar de exemplo para os que vão vir aí, né? É isso aí. Porque antes É esse o acabava, legado. 70, 65, É você ia isso. desacelerando. Agora, 70, 80 Você e tá tal. super voando. Imagina, a gente nem pensa nisso, tá longe, muito longe. Inclusive, os grandes eventos de inovação esse ano, os internacionais, inclusive, falaram da inversão demográfica como grande Nossa, fala força mesmo. motriz do futuro. É isso. Temos que se preocupar Porque a com gente não sabe como é que vai ser o futuro e a gente hoje não tem. Alguns países sim, mas ainda não tem uma estrutura para atender esse Não público. temos estrutura para isso. E não é só de saúde, não. As pessoas querem realizar, vão Sim. realizar mais velhas. É isso. É isso. Mas a sua fala me marcou, me impactou muito, porque essa geração, além de tudo que a gente falou, não quer, muitos, né, a gente ouve, a geração mais nova que a gente, eles não querem ser líderes por conta desse Do peso, né? desse da peso, liderança. desse medo, de como era no passado, né? Então esse teu recado foi fundamental, acho que vai valer um bom corte aí. Com certeza, legal. com certeza. Tanner, você falou muito no início da tua carreira, né, em todos os estados, mas quando você olha para trás hoje, quais foram as suas maiores realizações que você coloca para você? Nossa, isso aqui foi algo que me deu muito prazer, Olha, essa realização, foi uma conquista, né? Feliz. Pois é, eu vou te falar, a minha maior realização, tá? É ver meus filhos serem pessoas do bem. Não tem Maravilhoso. nenhuma realização assim mais gostosa, mais prazerosa do que ver os meus 2 filhos, os meus 2 enteados, assim, pessoas do bem e pessoas que estão afim e lutando para poder caminhar com as próprias pernas, assim. Cara, isso é para mim a maior realização. Fez trabalho. Mais do que qualquer Fiz meta. um ótimo trabalho, mais do né? que cara, porra, é um orgulho. verdade. Porque Orgulho. eu concordo muito com o bom Tanner, ele isso. também acho que a minha realização foi ter construído a minha família no isso. meio de tudo isso, no meio do meu No crescimento meio profissional, dessa desse VUCA aí, conjunto desse construir uma família É. feliz, uma família estruturada, uma família do bem, que tá também lutando e É. aprendendo, porque eu ensino muito isso para eles, né? Eles conhecem a minha história e eu procuro dizer para eles, ó, a minha história foi essa, a sua pode ser completamente outra, né? Mas a verdade, né? A responsabilidade, a isso. disciplina, acho que tem que permear tudo. Eu também fico muito feliz quando eu olho para onde Essa estou. daí, então, respondendo essa Não, é minha muito realização. legal. E é muito bom juntar isso e deixar para as pessoas aqui ouvirem, né? Para as mulheres, né, que estão assistindo a gente, os homens que fazem parte, né, dessa construção do casal, porque um ajuda o outro, Sem né? dúvida. Um ajuda o outro a Sim. subir, né? Sim. Eu deixei minha filha com 2 anos para viajar Campinas, São Paulo, né? Porque eu sou de Campinas, moro hoje aqui, mas eu viajei 13 anos. E eu deixei a Mayumi com 1 ano e meio. E eu pensei, é possível, eu vou conseguir. Hoje ela tem 20 anos, né? Tá aí morando fora com as suas tentando tua vida Também lá, tocar a dura vida com as fora próprias daqui. pernas. E é uma felicidade, muito porque bom, não? eu penso, meu Deus, eu consegui, né? Ela tá indo, né? Eu consegui. Então, realmente, isso aí é maravilhoso falar isso e pensar na família, pensar nos filhos, porque é uma união, né? É um União. trabalho bem feito de alguém que estava ali do teu lado também, te ajudando a dar cada passo, né? Exatamente. Agora Muito bom. falando, voltando a isso que a gente está falando de família, da sua realização, ter sua família, eu tenho um enteado que mora comigo, 17 anos, meu marido aqui em São Paulo, e outro que mora em Salvador. E eu fiz uma escolha de não ter filhos. Fiz uma escolha muito focada na carreira. Eu tinha tanta vontade de crescer e de me mudar e de viajar e tal, e eu sempre jogava pra frente, jogava pra frente, jogava pra frente.
Eu não tenho nenhuma grande frustração, assim, eu não sofro. Mas se eu voltasse no tempo, eu teria tido. Com certeza. Existe um arrependimentozinho. Sim. Tá em tempo ainda. Eu acho que agora, eu não sei. Eu acho que agora não, mas é uma escolha minha. Por mais Mas, que... de alguma forma, os seus enteados Sim, eles preencheram um pouco suprem, esse espaço. mas eu não vivi aquela coisa da criação, Sim. do aprendizado de Sim. ser mãe. E eu vejo que a minha irmã mesmo, ela teve 2 filhos, ela é mais nova do que eu, tenho 45, ela é 4 anos mais nova, ela teve o segundo filho agora, e eu nunca imaginei, a gente sempre achou que fosse ser o contrário, eu teria os filhos e ela não teria. Mas eu vejo o quanto ela se transformou numa pessoa melhor. Isso que eu acho que é o quê de ser mãe, se transformar numa pessoa melhor, você é mais altruísta, você é menos egoísta, como você mesmo colocou aqui, o egoísmo. E se eu pudesse voltar no tempo, eu teria tido. É legal falar isso, porque, Cara, porque hoje você consegue e assim, obrigado, tá? Porque eu acho que é uma coisa muito íntima, e você compartilhando isso, e você ouvir a Carla pro outro lado falando que funciona, que dá certo, porque é esse o nosso propósito aqui, é inspirar as pessoas. Então, certamente vão ter pessoas aqui que ainda dá tempo, que vão ouvir a Carla, estão te ouvindo aqui, e aí vão falar, cara, calma aí, Vou refletir de novo. Muito bom, que bacana. isso mesmo. Não deixar para depois, não deixem para depois. Muito legal, bom. muito bom. Acho que antes de finalizar aqui, né, estamos indo pro final, para a reta né? final. Eu queria só aproveitar aqui e indicar um livro também que eu li, que foi muito bacana para mim, que tem muito a ver com essa conversa, que é Como as Mulheres Chegam ao Topo. Eu não lembro, eu vou pedir pra gente depois colocar aqui na legenda, né, quando a gente for editar aqui, mas esse livro ele não fala de barreiras, no machismo, da representatividade, não, ele fala de comportamentos especificamente femininos que a gente precisa trabalhar. É um autor que fez muito sucesso com outro livro geral, mas que falava muito focado nos homens, né, porque na época, quando ele fez esse livro, o grande executivo eram mais homens, e ele fez um livro especificamente para os comportamentos femininos que a gente precisa evoluir. Não é só a barreira, mas coisas que a gente erra mesmo e de forma geral, como por exemplo, focar muito na habilidade técnica e pouco nas conexões, eu acho que tem outras coisas aqui que ele traz também, como você sempre se autocriticar demais, coisas que bloqueiam a gente pra frente. São 12 hábitos, é incrível, e eu indico para vocês. Eu acho que vai uma boa leitura. Dica. Legal, bacana. Tá? Bom, vamos lá então para os final, né? Agora a gente está aqui só com mais uma pergunta para os nossos convidados, né? Carla, alguém ou algo na sua história de vida te impulsionou ou encorajou você na tua carreira? A gente falou tanto de automotivação aqui, eu não tive né, alguém que me encorajou. Eu nasci com essa coisinha dentro de mim, assim, ó. Pra vocês terem uma ideia, eu tenho uma memória muito forte que eu tava na Praia Grande, era um litoral que a gente ia quando eu era pequena, na época. E eu voltei sozinha de ônibus aos 16 para 17 anos pra fazer o vestibular. Ficou todo mundo lá e eu voltei para prestar o vestibular na época na FUVEST. Estávamos lá em férias. E todo mundo ficou chocado, mas faz depois, né? Você acabou de sair. Eu falei, não, eu quero ir direto. Do terceiro colegial, eu quero entrar na faculdade. Não entrei na USP, entrei numa privada. Mas assim, eu sempre tive essa molinha propulsora dentro de mim. E que me levou a fazer as coisas. Eu não me arrependo em momento nenhum de ter começado tão cedo, do jeito que eu comecei. E tive boas pessoas no meu caminho. Tá? Eu acho isso super importante de ser dito, porque a gente tem que ter isso dentro da gente, mas a gente não pode esquecer que tem pessoas no caminho que ajudam, tá? Então teve pessoas decisivas na minha trajetória profissional que me ajudaram muito e me ajudam até hoje. Então nada a gente faz sozinho, a gente sempre tem esse apoio ao longo do caminho. Então eu acho que é isso. Eu não tive ninguém que me inspirou. Eu cresci, eu nasci assim com essa necessidade de ir. Meu pai, ele tinha uma empresa, acho que talvez essa tenha sido uma das razões. Ele tinha uma empresa própria, ele era um empresário e sofreu viés aí, revés, a empresa quebrou. E aí ele começou de novo do zero lá no emprego, né? Então assim, a situação financeira muda. Essas coisas marcam. Isso aconteceu quando eu era pequena, eu tinha uns 9 para 10 anos. É isso. Então assim, às vezes nas minhas terapias comigo mesmo, eu lembro disso. Perfeito. E eu falo, talvez isso tenha sido o meu trigger. Certamente sim. Para buscar aquela estabilidade, para falar, peraí, eu vou correr atrás. É isso. Verdade. Então assim, essa reflexão que me vem sempre quando eu penso no meu começo, o que me fez, né, ser daquela forma? Interessante. Eu acho que foi isso.
Muito bom. E se foi positivo. Com certeza. E você? Que bom. Então, correr mais do que. Se trata de correr mais do que os leões, né? E tem esses marcos na nossa vida que eu tenho certeza que isso é que impulsiona, né? O meu foi ter filho muito cedo, né? Eu coloquei um ser humano no mundo que não pediu para vir, né? E a responsabilidade era exclusivamente minha. Então, ter sucesso e vencer não era opcional, porque aquele indivíduo dependia única e exclusivamente de mim. Sim. Então, eu tive que correr mais do que os leões. Né? Então, se tem um gatilho que fez eu buscar tudo que eu busquei, foi a responsabilidade de ter um ser humano que dependia exclusivamente de mim. É isso. A gente não pode esquecer que as nossas histórias, sejam o lado ruim, o lado bom, elas são molas propulsoras. Molas propulsoras e nos transformam. Não tem como a gente não considerar ela, esquecer, né? Tô bem impactada, tô muito legal, muito né? Bom. Muito bom esse podcast. Foi ótimo. Muito bacana, porque a gente pôde conhecer mais da Carla, né? E a gente fala, vamos falar de negócio, experiência do cliente, foi muito legal te conhecer, ouvir mais de você, tendo do lado pessoal. Eu acho que pra gente isso que vale, entendeu? Porque atrás de um cargo tem uma pessoa que pode ajudar muitas outras, e vocês fizeram Seres isso humanos hoje. que sentem frio, sede, fome, ansiedade, chora, tem medo, independente do cargo. Muito bom. E obrigada, né? De novo, porque poder trazer vocês aqui e ter tanta gente assistindo a gente vai ser muito bom, né? Porque é uma motivação, e as pessoas olharem e falarem, olha, eu vou continuar, eu vou em frente, porque eu no início da minha carreira, eu também tive essas condições parecidas com a sua, Carla, mas eu sempre olhava para o melhor, né? Eu falei, eu vou sempre mirar lá na frente, que eu sei que eu vou alcançar. Então, isso te dá automotivação, né? Para você seguir. É muito bom poder dividir isso, as pessoas assistirem com certeza a gente, né? E ver vocês na posição que estão, mas como que chegou até lá, né? Olha tudo que vocês fizeram, é muito bom. E acho que até mais do que as pessoas, eu vou falar aqui pessoalmente, porque eu tenho aprendido muito com os podcasts, isso até, a gente se emociona, né? Eu tô até gaguejando, mas porque a gente se emociona com o que vocês falam e tal, então mais do que, vocês ajudam a gente também a se transformar, porque vocês dedicaram um sábado que poderiam estar com a família, cheio de compromisso, para estar aqui e tá ajudando para nosso crescimento também aqui, né? Exatamente. Não, é o que a gente comentou aqui, né? É não ser egoísta, né? A gente está aqui hoje compartilhando a nossa história, é gostar de gente. Gostar de gente. É querer ver todo mundo evoluir junto. A gente sempre fecha aqui o podcast, a gente sempre pede, não esqueça de curtir, de compartilhar, porque de fato essa mensagem precisa chegar para muito mais gente, mas a gente sempre fecha aqui com uma frase. Eu acho que a gente já falou tanta coisa aqui incrível, mas cada um fala uma frase aqui para fazer um fechamento, para reflexão de todos, fechar assim alto aqui nosso podcast. Vamos começar pela Carla. Olha, você me pegou, eu não tinha pensado na frase, mas sorte que eu tenho uma que eu carrego comigo. Olha, é de um autor essas que são boas. É preparada. Essas que são boas. Um autor desconhecido, eu não vou saber a frase exata, mas ela diz que o pássaro, ele acredita nele mesmo, porque ele pousa nos galhos mais finos da árvore. Porque qualquer coisa ele bate as asas e voa. Porque tá dentro dele o poder, né? Então ele não tem medo. Então eu me inspiro muito nisso, né? Nessa história do passarinho. Sabe? É simples, é bobo, é singelo. Não, mas passa a mensagem. O meu também, a minha aqui também vai na linha da natureza aqui, né? Que tem uma velha máxima, né? Que todo mundo fala, vou acordar e tem que matar um leão por dia, né? E eu costumo trazer sempre isso para mim e falar muito, que é o seguinte, não mate o leão, alimente-o, né? Porque no final, o leão é que vai tirar a gente da zona de perigo, que é a zona de conforto. É isso. Né? Então, alimente o leão, não mate-o. Perfeito, muito bom. Nossa, eu vou ler a minha frase aqui. Você quer ler a sua? Eu leio a minha. Vou ler a minha aqui que eu fiz. Na verdade, eu escrevi baseado até em todo esse contexto aqui que a gente estuda para fazer os podcasts, pesquisa sobre vocês, faz a pesquisa exploratória aí. E eu coloco aqui que a verdadeira transformação de um líder acontece de verdade quando ele consegue arrastar uma multidão de pessoas com ele, transformando todos à sua volta, não só a si mesmo. Muito bom. Né? Foi o que aconteceu hoje aqui. Excelente. Vai, Michelle. Muito bom. Parabéns, Michelle. Show de bola. Obrigada. Bom, eu escrevi aqui uma que para mim é importante. Eu falo muito sempre de que nossa ação tem que ser sempre referência boa para inspirar outras pessoas. Então, se suas ações inspiram outros a sonhar mais, aprender mais, fazer mais e se tornarem mais, você é um líder.
É isso, lindo, Então, lindo, lindo, bola. parabéns. Isso aí. Muito bom. Isso aí, Muito gente. bom. Obrigada. Ligo Flow. Obrigada. Obrigada demais. Obrigada pelo papo. Valeu, viu? Foi valeu, muito Foi bom. muito bom, obrigada. Beijo pra vocês. Beijo. Tchau, tchau. Tchau.